Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Acabou o Café, o podcast do ArchiCode, e hoje a gente tá aqui pra falar dessa coisa que todo programador adora, que é infraestrutura, rede, data center, servidores. E hoje a gente tá aqui pra falar, como sempre, com o João. Tudo bom, João? Tudo bem, Lucas? Vamos lá bater um papo sobre esse assunto maravilhoso. E a nossa convidada aqui hoje, a Emily. Tudo bom, Emily? Tudo bom, Lucas? Tudo bom, João? Eu sou a Emily. Bom, a gente trouxe aqui a Emily para falar com a gente, porque ela é a manjona desse assunto de infraestrutura. O programador geralmente não gosta desse negócio, né? Emily, dá um pouquinho do seu background, fala um pouquinho sobre você aí, da sua experiência. Conta um pouquinho de você. Bom, eu estudei no Instituto Federal de São Paulo, junto com o Lucas, fiz análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu nunca gostei de programação. Então, desde a faculdade, nunca fui bem nas matérias de programação, etc. E foi quando eu fiz um intercâmbio para o Canadá que eu descobri o mundo da parte de redes e de infra. Então, desde então, eu tenho focado mais nessa parte de infra. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, terminei a faculdade, consegui um estágio voltado para a área de infra numa multinacional chinesa. Então, lá eu trabalhava com parte de servidores, storage, devices de redes, implementando soluções do cliente. E avançando aí um pouco na carreira, eu fui parar na parte de data centers, na operação de data centers da Amazon aqui no Brasil, da AWS. Então, hoje em dia, desde 2018, eu venho trabalhando na parte de operação, né, mantendo, eu até brinco que é o peão, né, eu sou o peão, chão de fábrica, né, do data center. Então, a gente faz a manutenção das máquinas, manutenção do ambiente, que é um ambiente muito crítico, né? E é um ambiente 24/7, então a gente trabalha todos os dias do ano, mantendo a mesma operação. E hoje em dia eu estou trabalhando só com a parte de Infrastructure Delivery. Então, eu faço a implementação de projetos, sejam salas novas, sites novos, ou até implementação para aumentar a capacidade, escalabilidade, melhorar a latência, ou a banda dos links dos data centers da Amazon. E é basicamente isso que eu faço hoje em dia. Bom, legal. Dando um pouquinho desse background, né? Para quem não está tão familiarizado com a área de TI, a gente geralmente divide cada especialidade, né? Cada parte da tecnologia em sub-áreas, subgrupos, né? Então, essa parte de infra geralmente é a parte mais voltada para criação de ambiente, de servidores, de internet, de storage, de backup e tal. E é uma coisa que todo programador meio que tem que ter um pouco de noção disso, né? Pelo menos de como ele consegue subir um ambiente, como ele consegue subir uma máquina virtual rodando uma versão do Linux e tal, para conseguir subir a sua aplicação. Nessa parte mais especializada, Amy, como é que você vê essa relação com os times de desenvolvimento? Você atua geralmente junto com eles, ou as áreas são bem separadas, você só monta o servidor, o data center lá, e quem faz a gestão já são outras equipes? No caso da Amazon, lá é tudo muito segregado, né? Pra gente, o contato que a gente tem no nosso dia a dia não é com o pessoal de desenvolvimento, não. A gente mexe bem com a parte física. Mas o contato que a gente tem mais é com o pessoal da parte de redes, né? Que são os Network Engineers. Mas a gente tem uma breve noção, pelo que a gente trabalha, que os serviços que rodam, mas a gente não sabe como que, das máquinas que a gente trabalha, como que vai para o cliente final, entendeu? Como que essa visão a gente não tem no nosso dia a dia, a gente não tem contato com os desenvolvedores. Legal, entendi. Então as equipes são bem apartadas, né? Você tem a equipe que vai trabalhar mais no core mesmo do hardware, você tem a equipe que vai fazer esse meio campo, e aí você tem as equipes que vão, enfim, pegar o software. Exato. Por exemplo, tem a equipe de Solutions Architect, que eles, por exemplo, o cliente tem uma requisição, eu preciso de fazer backup, no caso. Então, tem os Solutions Architect, que eles fazem toda a arquitetura para montar uma solução para o cliente. Então, eles que fazem essa interação, né, com o cliente, vendem essa solução. E aí tem os outros times, tem muito time dentro da Amazon. E aí eles fazem as requisições e chegam pra gente. A gente precisa instalar um rack com tal serviço. Então a gente instala, a gente faz realmente a parte física deles. Esse projeto que geralmente vocês fazem
é um data center que fica alocado na própria Amazon, ou vocês fazem também projeto no cliente, para criar estrutura no usuário? Atualmente tem esse serviço da Amazon nos Estados Unidos e eles vão implementar esse serviço aqui no Brasil. Não sei se eles já começaram a implementar ou ainda vai implementar. Mas onde eu trabalho é no data center da Amazon mesmo. Então, a requisição chega e a gente vai e faz a implementação física. Mas, assim, esse novo serviço que a Amazon está criando, por exemplo, o cliente vai comprar, sei lá, 3 servidores, um storage, lá. Então, vai vir uma equipe da Amazon implementar aquele rack, aqueles devices dentro da empresa do cliente. Então, vai ter esse serviço que a Amazon vai começar a fornecer. Legal. Pessoal que trabalha com TI há mais tempo, que trabalhou já com suporte, o João deve conhecer bem essa realidade. Era muito normal, né, a gente ter esse paradigma de você ter a estrutura em casa na empresa. Então, a empresa vai ter lá um servidor antigo, rodando muitas vezes um Windows Server desatualizado, que roda, basicamente a empresa inteira está rodando ali dentro. E é uma máquina que geralmente não tem backup, é uma máquina que geralmente está deixada num espaço com péssima refrigeração, que a qualquer momento ela vai dar um problema e não tem ninguém para solucionar esse problema. E aí você tinha, em muitas empresas, pelo menos esse era o costume, você tem um servidor que tem um cara de TI na empresa, ou às vezes é uma empresa terceirizada que faz a manutenção dele, e aquilo fica lá meio deixando as moscas até o dia que dá um problema, e aí todo mundo fica, meu Deus, como será que isso aconteceu e isso deu um problema? Eu imagino que hoje a gente tem o paradigma em nuvem, né, de jogar as coisas para esses servidores externos, e aí eu imagino que vocês têm um trabalho mais profissional de controle, de suporte para manter esses ambientes estáveis. Como é que é um pouquinho desse dia a dia de manter o ambiente, de controlar? Tem uma equipe específica também para sustentar esses ambientes? Como é que funciona isso? Então, aqui nos data centers da Amazon tem os times específicos, né? A gente chama, tem os Data Centers Engineering Operations, que são os CEOs. Eles cuidam toda da parte de infraestrutura do data center, não da parte de TI, mas da parte de infraestrutura mesmo. Por exemplo, energia, o cooling, segurança e tudo mais. Então, esse time, que é da operação também, eles fazem toda essa manutenção e cuidam da operação. Então, para certificar que não vai faltar energia, porque a gente tem várias fontes de redundância, a gente tem uma temperatura padrão que tem que estar dentro dos ambientes para poder não prejudicar o serviço ou o funcionamento das máquinas dentro do data center. Então, geralmente é muito frio. Às vezes eu vou com uns 15 casacos para dentro do data center porque é realmente muito frio lá dentro. Tem as contenções de ar, a questão de corredor quente, corredor frio, mas o principal, né, é a questão de energia para certificar que o rack não vai perder energia. Então a gente tem as nossos modos de redundância, a parte de cooling para certificar que não vai prejudicar por conta de temperatura as máquinas, e também a questão de para evitar incêndio, essas coisas. Então tem toda essa parte de segurança, que é um outro time, não é o meu time que trabalha nisso. O nosso time de Data Center Operations mesmo é a parte de fazer a manutenção, instalar rack, fazer a manutenção Pensa num ciclo de vida de um rack, né? Então ele chega, a gente faz a instalação, faz a manutenção das máquinas quando eles dão um problema, e aí no final a gente faz o decomissionamento dos racks e manda ele embora do data center, quando eles estiverem obsoletos. Então basicamente a gente faz isso, fora a parte de redes, né? Que a gente faz a instalação de devices de rede, faz projetos, passa cabeamento estruturado, tanto fibra ótica quanto cabos UTPs, e assim a gente mantém a operação. Mas, assim, se você pensa, né, a nível de uma empresa que eles mantêm, tipo, um servidor dentro de tem um mini rack, vamos supor, não tem nada não tem nem ar-condicionado, pelo menos, para manter a operação. É bem diferente. Quando eu fui realmente trabalhar no data center da Amazon, eu fiquei bem surpreendida com a estrutura que eles têm para manter tudo isso. Então, é muito diferente, porque eu já estive no lado de empresas pequenas de ir e fazer verificações e realmente é muito diferente. Então, quando uma pessoa está pensando em montar um ambiente, tem que levar muito em consideração a questão de redundância
para que não, o serviço, caso, por exemplo, perca uma fonte de energia, ter uma redundância para não perder a máquina, ou o servidor, ou a máquina não desligar por completo. E tem que ter muito levar em consideração a parte de cooling, que é bem importante também. Isso prejudica muito os componentes internos da máquina, que aí precisam trocar e etc. Você acha que as soluções em nuvem hoje elas estão vindo para facilitar a vida dessas empresas menores, para ela não ter que se preocupar em dar toda essa parte de manutenção e de garantia de infraestrutura, porque ela consegue terceirizar isso? João, pode complementar a pergunta aí. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta anterior. Eu não conheço o termo cooling. O que seria? O cooling seria a parte de... Ai, como eu vou falar isso em português? É aquela parte que você precisa para refrigeramento. Refrigeramento. Então, a gente precisa ter todos os cuidados para que a máquina receba esteja numa temperatura adequada para que ela não esquente demais e aí estrague os componentes internos dela. Então, tem que ter tanto que se você for por isso que geralmente nos data centers é muito frio, para poder manter, como são muitas máquinas, né, para poder manter a temperatura média das máquinas. Mas se você for em empresas pequenininhas, geralmente tem ar-condicionado específico só naquela salinha para poder deixar o ambiente mais gelado. Eu já fui em lugares que não tinha ar-condicionado, não tinha nada, tinha um ventilador. Isso não é adequado. Voltando à minha pergunta, eu tinha perguntado se você acha que essa parte de nuvem, se ela vem ajudar as pequenas empresas que não têm condições, às vezes, de ter um técnico especializado nessa parte de infraestrutura, para ela não ter que se preocupar em manter um ambiente controlado, ou se ainda é caro, é mais caro você ter uma infraestrutura em nuvem do que você ter uma estrutura física na sua empresa. O que você acha? No meu ponto de vista, a tecnologia que tem em nuvem hoje em dia, principalmente da AWS, ela é fantástica. Ela oferece vários serviços. Não é puxando o saco, né, para a empresa que eu trabalho, mas acho que é muito interessante o jeito que tá se construindo os serviços que são disponibilizados em nuvem para as pequenas empresas, até grandes empresas. Então, se vocês procurarem as empresas principais que trabalham com a Amazon, tem empresas muito grandes. E também tem as pequenininhas. Eu acho que, assim, tudo depende do ponto de vista do dono do negócio, né? Se ele acha que ele tem condições de manter uma mini infraestrutura e ter técnicos que saibam fazer a manutenção disso, se ele pode, é ok. Mas o legal de botar os seus serviços na nuvem e ter toda a infraestrutura, por exemplo, que a Amazon oferece, é que você não precisa se preocupar em ter um ambiente, ter suas máquinas, gastar dinheiro com essas máquinas, com um técnico específico, porque você já está usando toda essa infraestrutura de algum outro lugar, pode ser, por exemplo, da Amazon. Então, você vai ter um custo fixo, por exemplo, um custo fixo por mês, e você não vai ter essa preocupação de ter o seu serviço indisponível, você vai ter essa constância, porque essas empresas que fornecem a nuvem, as infraestruturas na nuvem, elas parte do serviço delas fornecerem toda essa redundância, capacidade, estabilidade para o cliente. Então, essa é uma preocupação, a menos que a pessoa que tem uma empresa não precisa se preocupar. Em contrapartida, se você tem todo esse ambiente na sua empresa, você vai ter gastos, seja com energia a mais, com essa parte de refrigeramento, peças, porque às vezes, várias vezes as peças quebram, por exemplo, SSD ou hard drive disks. Então, você vai ter gastos adicionais que você às vezes não estava esperando. Então, isso pode comprometer o orçamento da empresa. Então, no meu modo de ver, eu acho que as empresas pequenas, até as grandes mesmo, vão começar a caminhar sempre para pegar as infraestruturas da nuvem mesmo, porque é uma forma mais eficaz e mais fácil até para eles, para poder não precisar ter dentro do seu próprio ambiente um CPD, um mini data center, né? Então, basicamente é isso, o que eu acho. Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com 100% do nosso back-end todo no AWS. Então, a gente usa os Lambdas, que são as funções
bem legais lá que eu não sei explicar direito o que é um Lambda, mas ok. E a gente ganha um desempenho bom porque a gente só sobe e não precisa se preocupar com máquina, não precisa se preocupar com ficar revendo se a arquitetura da máquina tá boa, um monte de coisa assim. Então, de certo ponto, a gente ganha bastante produtividade com isso. É uma coisa da AWS que eu acho bem legal. A parte de autenticação também da AWS a gente usa bastante. É uma das coisas que agrega bastante, porque a gente ganha uma produtividade enorme. Só pra eu saber, vocês fizeram algum acordo pra Amazon patrocinar a gente? Só pra eu saber mesmo. Eu acho que eu fiquei fora dessa barganha aí, mas tudo bem. Não, Pode falar, Emily. Eu te cortei. Desculpa. Eu não sei se tem esse patrocínio aí, não, viu? Mas realmente o que o João disse, eu acho que é o que está caminhando as coisas para o futuro. O Lambda, até meu irmão, ele trabalha no iFood, né? E ele usa, o iFood está usando, se eu não me engano, alguns serviços da Amazon. E ele fala bastante do Lambda, que o Lambda, pelo que eu lembro, é para executar os códigos, né? Mais a parte do back-end no servidor, se eu não me engano, acho que é isso. Eu não tenho muito conhecimento do Lambda, mas sim, eu acho que as empresas vão caminhar por fornecer, usar toda essa parte de infraestrutura da cloud, que para eles, sei lá, onde fica a cloud, mas para a gente de data center vai começar a utilizar a nossa infraestrutura, porque principalmente na nossa operação, a gente tem um ambiente muito crítico, porque a gente não pode deixar com que os clientes fiquem com os serviços deles indisponíveis. Então, a gente tem todo um procedimento, todo um padrão para poder certificar que os clientes não vão ficar com os serviços indisponíveis. Então, a gente tem várias... Por isso que a gente fica sempre alerta e os nossos serviços, tem gente nos sites, nos data centers, 24 horas por dia, todos os dias da semana e todos os dias do ano, para certificar, justamente para certificar isso. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da Amazon. Não sei se vocês já ouviram falar que a Amazon trabalha com os Leadership Principles, e um dos nossos principais Leadership Principles é Customer Obsession. Então, por isso mesmo que nos nossos data centers a gente tem muito Customer Obsession, né? Fazer com que o serviço dos clientes não seja disponibilizado por questões físicas, né? Tipo, falta de energia ou acabar ou algum link que está fora de serviço. Então, isso é o que mais conta para a gente, né, no nosso dia a dia. Bom, seguindo essa parte de pequenas empresas com infraestrutura, eu e o João, a gente já trabalhou num lugar onde, por exemplo, tinha um pequeno servidor na sua salinha pequena, e um belo dia, assim, várias vezes já tinha sido avisado que aquele servidor podia dar problema, que era inseguro, que não estava numa situação desejável para um servidor estar. Muito possivelmente aquilo eventualmente viria a ser um problema grave. A gente teve uma análise de segurança falando sobre o problema. E aí um dia, quando você menos esperava, o ar-condicionado da sala deu problema e choveu em cima do servidor. E a gente ficou sem servidor por uns 2, 3 dias, se não me engano. Foi, João? foi isso mesmo, Lucas. Queimou ventoinha, queimou tudo lá. E aí ficou mais meses para tentar começar a fazer os backups dos arquivos que estavam no servidor. Então foi um pega para capar, né? Num dia tá todo mundo trabalhando normal, no dia seguinte, de repente, acabou tudo. A empresa ficou parada, todo mundo começou a rotear a internet do celular para conseguir trabalhar, foi um caos. Mas enfim, então esse tipo de coisa é o tipo de coisa que, se a sua empresa não tá preparada para lidar, se você não tá preparada para suportar um ambiente controlado, que você vai conseguir ter uma máquina, então talvez essa ideia de nuvem seja uma coisa que faz sentido você dar uma olhada, né? Até porque cada vez mais a força do negócio está nos dados que ela tem, nas informações que ela tem dos clientes. Então isso tem que ter certas garantias que dificilmente, a não ser que você tenha uma equipe robusta, com uma equipe técnica, com pessoal mais robusto, você vai conseguir ter fora da nuvem. Então, essas empresas que não estão patrocinando a gente, né, como a Amazon, infelizmente, ou mesmo a Google e as concorrentes da Emily aí, elas são boas soluções para você conseguir suportar as suas aplicações, para você conseguir suportar seu armazenamento de dados sem que você tenha que se preocupar tanto com infraestrutura. O que você acha, Emily? Eu concordo completamente com você. Eu falo bastante da Amazon porque é onde eu trabalho, né? Mas hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, as empresas que também oferecem serviços na nuvem, infraestrutura, né? Na nuvem são a Microsoft, tem a Oracle, tem a própria Google mesmo. Então, tudo vai depender do que o cliente ele precisa, né? Se você precisa só
de infraestrutura para poder rodar a parte de back-end das suas aplicações, ou você quer só um serviço de backup, ou você quer só fazer um storage, né? Deixar suas informações num ambiente seguro. Então, tudo vai depender. E é por isso que existem as tarefas de Solutions Architects, né? Que eles vão olhar o que você precisa e vão te dar quais são os melhores serviços, as melhores soluções. Então, eu acho que, assim, o trend, né, do mercado hoje em dia é colocar tudo na nuvem. Até por ser um método mais fácil, né? Como você disse, na sua empresa. Choveu em cima do servidor. Isso nunca aconteceria nos nossos data centers. Não é puxando sardinha, tá? A gente tem a Azure, a gente tem algumas. Mas fala aí, qual que é a melhor dessas empresas aí? Só sua opinião sincera aí. Eu acho que é a Amazon, porque tem uma pessoa como eu trabalhando lá, óbvio que vai ser melhor. É melhor a Amazon. Aqui que paga meu salário tá maravilhosa. Quem paga. Exato. Não, mas assim, cada vez mais principalmente eu que trabalho com os projetos de rede, eu consigo ver, por exemplo, estou trabalhando num projeto tal para melhorar, né, a capacidade da rede da Amazon para a gente poder suportar tal serviço. Então, uma coisa está muito interligada na outra, e às vezes o pessoal lá do meu trabalho, no meu serviço, às vezes eles não têm essa visão, né, de negócio. Eles só estão lá, tipo, vou resolver a máquina, vou resolver o problema, manter a operação, ok. Só que eles não conseguem enxergar além disso. Tipo, tô fazendo isso porque vai ajudar aquilo. E a partir do momento que você consegue entender a visão, o business da empresa e o que você está fazendo, o que pode ajudar, ou qual vai ser o benefício para os usuários finais, você começa a ver o quão grande a empresa é e o quão legal os serviços que ela fornece. Então, tipo, assim, eu não conheço muito os serviços que a Microsoft oferece, a Oracle ou a Google oferecem, porque eu trabalho mais com a Amazon, eu tento focar mais no que a Amazon tá fornecendo, até para entender melhor e fazer meu trabalho melhor, né, de um jeito melhor. Mas, assim, eu acho que quem está pensando em investir em infra deve procurar bastante entender quais são os serviços, principalmente o que você precisa, né? E a partir do momento que você entende qual é o escopo do serviço que você precisa, você entra em contato com essas empresas para ver qual que é a melhor solução que te adequa, né? Tanto financeiramente quanto a próprio nível de fornecer o serviço. Então, acho que essa é uma das coisas que a pessoa tem que se preocupar bastante. Mas saiba que se escolher a Amazon, a AWS, o seu serviço estará em boas mãos. Garantia da Emily. 100%. Se alguém tiver uma experiência ruim com a AWS, pode me mandar que eu passo o contato da Emily, tá, gente? Se viu. João, se tiver problema com o Lambda, você já sabe pra quem ligar agora, né? Agora, meu filho, vamos ver. Se meu código não tá rodando, você vai ver. O problema não é no código, não. O problema é nesse negócio aí de Lambda aí, ó. Bom, tem uma coisa legal que você falou aí, que eu achei interessante. Você comentou sobre essa parte de ter uma visão de negócio, que é uma parada que a gente sempre fala com programadores, sempre se fala entre desenvolvedores, que a visão de negócio ela é extremamente importante para você conseguir desenvolver o seu software, porque quanto mais informação você tem do negócio, né, melhor você vai conseguir atender às necessidades do negócio, porque em geral o programador ele tá lá para fazer isso. E eu confesso que eu não ouvia, nunca pelo menos ouvi isso muito da galera de infraestrutura. Talvez assim, dos gerentes e tal, mas essa noção na galera mais operacional é uma coisa que eu não costumo encontrar tanto. Você acha que, tipo, isso é uma parada que vai se tornar também tão importante quanto essa... Hoje a gente tem essa conexão entre o que é o analista de sistemas, o que é o analista de negócio, o que é o desenvolvedor, todo mundo olhando para as necessidades do negócio. Você acha que isso na parte de infraestrutura também existe ou está surgindo com mais força agora? Ou você acha que ainda tem um certo separamento entre o que é infraestrutura e o que é negócio? Eu pergunto isso porque, tipo, já tendo trabalhado com suporte, eu sempre senti que a galera de infra, ela meio que se recolhia e tinha que ter uma camada entre ela e o cliente final para eles não serem acessados diretamente. Como é que você enxerga isso, Amy?
Assim, olhando no nosso modo operacional na Amazon, a gente realmente tem essa camada do meio, né? Tem um intermediário, que a gente não tem contato com o usuário final. Então, por exemplo, eu lá no meu data center eu não falo com o cliente. Por exemplo, o João que está trabalhando com o Lambda. Tipo, vou resolver seu problema. Não. Tem vários outros times que fazem esse meio de campo até a informação chegar para a gente que a gente precisa resolver um problema. A gente brinca que a automação faz isso. Então, a automação manda pra gente. Deus mandou pra gente um ticket falando que a gente precisa arrumar tal máquina. Mas, assim, é muito importante, independente do cargo que você esteja ou da função que você exerce na empresa, você ter essa visão de negócio. Porque a partir do momento que você entende que. É que, assim, tem muitos funcionários diferentes, né? Tem aquele que só vai lá para fazer o que foi contratado e no final do mês ganhar o dinheiro. E tem aqueles funcionários que querem fazer a diferença e querem ver a empresa crescer. Apesar da empresa já ser grande, querem melhorar os serviços e ver a empresa crescer, né? Tipo, eu sou mais nesse caso. Então, no meu caso, eu gosto de entender o que eu estou fazendo. Então, eu estou implementando esse serviço, melhorar essa parte da rede, mas para quê? O que isso vai ajudar? Então, eu indo procurar essas informações, né? Eu tenho muito um dos leadership principles é learn and be curious, né? Que é ir procurar informação, explorar novas possibilidades e entender esse negócio. E é nisso que eu consigo entender mais o business da empresa e poder ajudar. Tanto que, às vezes, eu vira e mexe, na semana estou em reunião com os gerentes de projeto do exterior e eles falam, a gente tem que fazer isso, isso, isso. E, assim, eu tenho já uma visão bem grande de como é toda a rede dos data centers da Amazon. Então, pensando em tais possibilidades, porque eu já tenho bastante conhecimento, eu consigo dar outras sugestões para eles, tipo, vocês estão pensando em fazer assim, por que a gente não faz assim? Então, eu acho que a gente tem a partir do momento que você entende o que você está fazendo, você gosta, né? Tem esse ownership, esses bias for action, você consegue ir direcionando o seu trabalho e ajudar até a própria empresa. Então, acho que não, assim, depende muito da pessoa também, né? A gente não pode falar que todo mundo de infra é assim, mas se você tem isso dentro de você que você quer conhecer e entender, até mesmo nem sempre todo mundo que é de infra vai ficar na parte de infra a vida toda, né? Vai querer novas oportunidades. Então, acho que a partir desse momento que você consegue entender a cultura da empresa, entender o business e tentar melhorar, eu acho que já é um grande passo para você conseguir fazer o seu serviço melhor ainda. Pergunta pro João se ele quer ficar com o desenvolvimento a vida toda. João, você quer ser desenvolvedor a vida toda? Com certeza. Nunca vi uma pessoa que gosta tanto de programar quanto o João. João, você quer virar gerente? Não, eu quero programar! Quero programar, Lucas. Me deixa. Mas legal. E dessa parte de rede, de infraestrutura, como é que funciona? Quais são os equipamentos, mais ou menos, que vocês geralmente trabalham? O que vocês usam num rack de forma geral? É o quê? Um switch, um roteador, um servidor? Como é que é? É uma estrutura básica, mais ou menos, que vocês montam para suportar um serviço? Depende muito do serviço. A gente tem, por exemplo, a configuração de data center depende muito dos serviços que estão rodando lá dentro. Então, por exemplo, se é um serviço de EC2, o EC2, não sei se vocês conhecem, EC2 é Elastic Compute Cloud, que é um serviço que possibilita, é uma ferramenta, né, que o cliente contrata para poder criar máquinas virtuais dentro da nuvem. Então, tipo, os clientes podem instalar qualquer software dentro dessas máquinas virtuais, e aí ele pode ligar, desligar as instâncias dentro dessas máquinas virtuais e ele só paga, né, quando ele for usar esse recurso. Então, depende muito de como o cliente comprou e etc. Mas, assim, na estrutura mesmo, a gente tem os links com a internet, que é a parte de borda, que a gente comunica com os service providers, com as empresas, né, que fornecem os links de internet para gente. E aí a gente tem a parte de core da rede, tem a parte de borda da rede, né, que fica nos sites que já ligam com a parte da internet. Tem o serviço de core, tem a camada de agregação, e aí entra a parte de redundância. Tem muita redundância na parte de rede para poder certificar que, caso um device caia,
o serviço não vai não vai ser interrompido. O serviço vai achar outros caminhos para poder chegar no hack de destino e aí, consequentemente, conseguir conectar na máquina, no servidor que o cliente contratou, né? E fora que, por exemplo, você contratou um serviço, esse serviço é replicado não é só em uma máquina, ele replica em outras máquinas dentro da região. Então, em outros data centers, o seu mesmo serviço está replicado em outras máquinas, caso ele caia. Por exemplo, aquela máquina está com problema, então, automaticamente ele já roteia o serviço para outra máquina que está espelhada, né, naquela que está com problema, e aí o serviço não fica indisponível. Mas mais detalhes eu não posso falar por conta de NDA. Eu conheço a parte do EC2 também, a gente trabalha lá com ela para hospedar as aplicações que foram feitas em React, ajuda bastante. Bem rápido para subir uma máquina e para baixar uma máquina também, 2 cliques, então a produtividade aumenta 100%. Bacana. Dessa parte de infra, de rede, acho que a gente já falou bastante, né? Turembre, como é que quem tem interesse, quem quer começar nessa parte de infra mais, ligada à infra, quais são os caminhos que você acha que a pessoa pode seguir? O que ela tem que aprender? O que ela tem que saber? Ela tem que ter umas 4 certificações da Cisco, manjar de Linux e saber a diferença de um cabo coaxial e para uma fibra ótica e saber crimpar cabo para poder começar na área. Como é que funciona? Ou, tipo, por onde é um bom começo para a pessoa? O pessoal que trabalha com a gente, né, todos têm conhecimento de um pouco de rede. Assim, geralmente cada um tem um ponto forte, né? O meu é mais na parte de rede, porque eu tive mais oportunidades e até consegui tirar o CCNA quando eu estava estudando e etc, né? Então, eu tive a certificação da Cisco, eu consegui. Mas, assim, para gente que trabalha, né, no chão, na operação do data center, nessa parte, o que a gente geralmente procura em candidatos, que até eu faço as entrevistas, né, lá para o pessoal para ingressar no nosso time, a gente procura conhecimentos em Linux, não precisa ser um expert em Linux, mas ter os conhecimentos básicos, como mexer, porque a gente precisa fazer troubleshooting nas máquinas, né? Então, conhecimentos nos comandos Linux e para que serve é importante. Conhecimento básico de redes, de protocolos, de como faz configuração em device. Lá a gente mexe bastante com device Cisco e Juniper, então a gente se tem conhecimentos nesses tipos de devices já é um bom começo. Mas, assim, quem começa, mesmo não tendo tanta experiência lá, eles não entram para operação sem ter um treinamento devido e sem a pessoa estar segura, né? Então, mesmo a pessoa não sendo muito expert em tal assunto, eles vão, no treinamento que a gente tem, eles vão se sentir seguros para poder ficar, por exemplo, sozinho dentro do site e poder fazer suas tarefas, né? Assim, basicamente ter conhecimentos básicos em Linux, saber um pouco da parte de hardware, né? Tipo, o que é uma placa-mãe, como trocar memória, fonte, como fazer, mesmo que nunca mexeu em servidor, mas mesmo na sua própria máquina de casa, sabe? Eu já entrevistei várias pessoas que fizeram eu fiz vários cenários, né? Tipo, como você arrumaria tal coisa? Levar meu PC gamer e tal. E isso vale, porque você já teve experiência com a parte de hardware, né? Então, tendo essa experiência já conta bastante, porque a gente às vezes encontra uma máquina que está totalmente desligada e você não sabe como vai fazer. Eu até brinco, né, com a minha chefe que eu não tenho dom para medicina, mas quando eu recebo um ticket e eu tenho que fazer um troubleshooting numa máquina, a máquina não está ligando, eu encaro ela como minha paciente. Eu falo, eu tenho que salvar essa máquina, eu tenho que fazer ela ligar e voltar para o cliente. Então, eu fico, às vezes, tipo, 8 horas mexendo numa máquina para tentar resolver ela. E quando eu não consigo, eu saio muito triste do data center. Eu fico, meu Deus, eu não consegui fazer. E aí eu vou buscar informações para como tentar resolver a máquina. Às vezes já peguei a máquina, fiquei 2 dias tentando e finalmente consegui. Então, esse conhecimento na parte de hardware é importante. Eu não tinha quando eu entrei, né? Quando eu entrei na Amazon, eu não tinha muito conhecimento na parte de hardware. Eu tinha mais conhecimento na parte de fibra, de cabo TP, como crimpar, na parte de redes, mas na parte de Linux também tinha, mas na parte de hardware eu não tinha tanto.
Então, não é só porque você, não conheço tanto o hardware que eu não vou conseguir uma oportunidade. Às vezes, se você tem outros pontos fortes, você consegue um espacinho lá com a gente. Mas é basicamente isso. Se você manja bastante de hardware, de redes e de Linux, você já consegue ir mais para essa área de infra. Mas, assim, a área de infra mesmo tem muita coisa, né? Então, depende do que você quer. Se é operação, se é projeto para implementar um site novo, uma sala nova. Então, depende muito do seu foco, né? O meu, hoje em dia, eu já saí um pouco dessa parte operacional e hoje em dia eu estou mais para projetos. Então, comecei lá na operação, parte de hardware mesmo, mas hoje em dia eu tô só com os projetos mesmo, fazendo essa parte de gerenciamento e execução também. E o que vocês usam para gerenciar a infraestrutura e tal? Vocês usam algum guia de boas práticas, um COBIT da vida, um ITIL, PMI? O que vocês usam em geral, se é que você pode falar isso? Tudo depende muito de quem que está fazendo o gerenciamento, né? A gente tem essa livre escolha para a gente fazer, desde que a gente entregue, deliver results, né? Desde que a gente entregue, a gente pode escolher qualquer metodologia. Eu geralmente uso mais, principalmente quando estou estudando para tirar o PMP, eu uso mais as boas práticas, né, do PMBOK, mas é meio como se fosse um pouco híbrido, né? Eu uso um pouco daqui, um pouco dali, e até depende muito do que a gente está implementando, mas geralmente o pessoal que faz, por exemplo, salas novas e etc., eles usam mais o esquema waterfall, não tanto o agile para gerenciar esses projetos. Mas depende muito da pessoa e do background dela, porque a gente é muito livre para trazer novas ideias e implementar as nossas ideias, nosso jeito que a gente trabalha. Então, desde que traga os resultados e não impacte de forma negativa o serviço, os nossos gerentes eles são muito abertos a ouvir as nossas opiniões, né? Então, eles deixam a gente, eles não fazem aquele microgerenciamento, eles falam, olha, vocês têm que fazer isso, façam, entreguem no tempo tal. E aí, como a gente vai fazer, cabe a cada um das pessoas verem qual vai ser a melhor forma, qual a melhor forma se adequa para você e para aquilo que você está entregando. Então, depende muito da pessoa. Tem mais alguma coisa para perguntar, João? Não, Lucas. Acho que foram sanadas as minhas dúvidas. Bacana. Tem mais alguma coisa que você acha interessante colocar, que você gostaria de falar, Emily? Eu acho que o que fica, né, da nossa conversa hoje, principalmente para quem entra pequenas empresas e queira focar queira melhorar a parte de infra, é você ter certeza se você realmente consegue fornecer esse serviço, mesmo que o seu próprio cliente seja você mesmo, seja só esse ambiente que você tem, seja só para suportar a sua empresa, mas mesmo assim pense que você é o seu próprio cliente, né? Então, você gostaria que o serviço ficasse indisponível? Então, tente sempre ter em mente que qual a sua necessidade, né? E se caso você coloque na ponta no papel, né? Coloque no papel quais são os gastos, quais são os prós e os contras, né? De ter o seu ambiente na nuvem ou não, sua infra na nuvem ou não. É uma coisa muito importante, porque não é só porque todo mundo está colocando serviço na nuvem que eu vou colocar. Depende do que você precisa, né? Então, é muito importante levar em consideração isso. E a nível, assim, de quem trabalha na parte de infra mesmo, é um mundo totalmente diferente do pessoal que desenvolve, né? Meu irmão é desenvolvedor também, e ele olha para mim, nossa, você é de infra. Eu falo, gente, infra é tão importante quanto o desenvolvimento. O pessoal brinca comigo bastante, mas eu acho que a partir do momento que a gente consegue entender o que acontece, né, no chão de fábrica, a gente consegue entender também, como vocês disseram no começo. Todo desenvolvedor precisa ter um conhecimento um pouco de infra para poder entender como é sobre sua aplicação e etc. Então, deem mais valor ao pessoal de infra, deem amor e carinho. Tudo pedreiro da TI. Deem amor e carinho pro pessoal de infra que a gente merece também. Pessoal de infra é aquele pessoal que só me liga para reclamar que eu tô estourando o storage do servidor. Nunca me perguntam se eu tô bem, se eu quero um chocolate, se eu tô feliz. Olha, lá na Amazon é diferente. Essa sabe vender pra Amazon, meu filho. Essa aí você pode contratar com vendedora lá também. Que certinho. Consegue um patrocínio aí pra nós, faz favor. Fala bem de mim pra minha chefe.
Legal, gente. Porra, muito bom o papo, muito legal. Essa parte de infraestrutura realmente é uma parada muito importante saber, embora a gente, como desenvolvedor, geralmente não goste de ouvir, de dar arrepio, você pensar na equipe de infraestrutura, mas eu acho que é um pouco, ambos os lados tem esse problema também. Quando eu tava com suporte, eu conhecia mais pessoal de infraestrutura, eles também não gostavam muito da galera de desenvolvimento, mas eu acho que são coisas que a gente tem que começar a quebrar e entender que todo mundo tá junto para entregar valor, né? No final das contas, a área de infraestrutura e a área de desenvolvimento, elas estão querendo entregar valor para o cliente. Então, não dá pra gente ver cada área como o seu grupinho, que tem o outro lado como inimigos, que só querem atrapalhar o seu trabalho. Cada um tá tentando fazer o melhor para conseguir entregar valor da melhor forma possível. Bom, considerações finais, João? Agradecer a presença da Emily, obrigado pelos esclarecimentos e é isso. Convidaremos você para uma próxima conversa sobre história de data center, essas coisas. Obrigado pela presença e volte sempre. Eu quero fazer um podcast só com história de problema de data center, mas isso vai ficar para uma próxima mesmo. Emily, muito obrigado pela participação, pela presença. A gente vai com certeza chamar aqui de novo. Tem alguma coisa que você quer deixar aí para os nossos ouvintes? A casa é sua. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite que vocês me fizeram. Obrigado por me dar essa chance de falar um pouquinho, mostrar, não sei se eu consegui passar toda a mensagem que eu queria, mas mostrar um pouquinho como é o nosso ambiente do dia a dia na parte de data center. É um mundo totalmente diferente, né? Eu acho muito bonito, fico até emocionada, mas eu gosto bastante, né? Então, eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo também, pedir para o Lucas, ou até o Lucas pode deixar as informações aí de contato para mim, mas quem tiver dúvida e quem tiver interesse em entrar e saber mais desse mundo de infra e de data center, pode entrar em contato comigo, que na Amazon a gente tem vagas também, então se vocês quiserem entrar no time, a gente tá aceitando. E é isso, acho que é isso. Muito obrigada. Pessoa, até o último momento vendendo a empresa, né? Obrigado, gente. Esse foi mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do ArcCode, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. É que muitas das coisas eu não posso explicar como funciona por conta do NDA, né? Mas, principalmente como é a estrutura dentro do data center, eu não posso falar. Tava só aqui esperando a Emily mandar apaga essa parte toda aqui que eu falei, que eu tô falando um pouquinho demais aqui. Senão depois eu vou ser demitida.